Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para andar mais um pouquinho com a nossa matéria de escalas de temperatura. Nós estamos falando das diferenças que existem nas temperaturas, temperatura, calor, sensação térmica. Falamos da medida da temperatura, falamos que temperatura, na verdade, ela está relacionada com a agitação das moléculas. Quanto mais agitada as moléculas estão, mais alta é a temperatura, né? Falamos que a sensação térmica, que geralmente ela não corresponde à temperatura real. A sensação térmica é a percepção que o nosso corpo tem da temperatura. Então, nem sempre essa sensação térmica corresponde à temperatura real. Por quê? Porque a sensação térmica que nós temos, ela é influenciada por outros fatores do ambiente. Então, por exemplo, a umidade do ar, o vento, a incidência ou não de sol. Olha, quantas vezes que acontece com a gente quando a gente acorda de manhã? Aí você tá com um friozinho dentro de casa, né, e tudo. Aí você põe uma roupa. Quando você sai na rua, você vê aquele sol arregalado, aquela temperatura alta, e você fala assim, nossa, mãe, não era para eu ter posto essa roupa, era para ter colocado outra, não é? Isso acontece muito. Por quê? Porque dentro de casa, a sensação térmica é uma, porque você não tem o vento, você está com menos incidência solar. Quando você sai na rua, a sensação térmica é outra. Por outro lado, também acontece o contrário. Você tem uma temperatura baixa, por exemplo, você está a 0 grau, a temperatura ambiente está a 0 grau, mas no frio você tem muito vento. E esse vento faz o quê? A sensação térmica baixar. Então, se a sua temperatura ambiente é 0 grau, você vai ter uma sensação térmica o quê? Menor que zero, uma sensação negativa da temperatura ambiente. Parece que está mais frio do que na realidade está, né? Falamos também entre a troca de calor, né? Que o calor é essa troca que existe entre os corpos. Se eu colocar um corpo muito quente com um corpo frio, eles vão trocar energia, eles vão trocar calor até atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é quando os dois ficarem numa temperatura intermediária. Então, você pega, por exemplo, um café quente que você acabou de fazer e coloca um leite gelado, você vai acabar tendo um café com leite morno, porque o leite gelado vai esfriar o café quente. Então, o café que está com a temperatura muito alta vai ceder calor.
o leite que está gelado vai receber calor. E aí vai haver uma troca entre eles, até se chegar no equilíbrio químico, tá? Hoje nós vamos continuar um pouquinho mais essa explicação, que ainda tem uma partezinha para a gente ver, e eu vou pedir que vocês façam algumas atividades para a gente poder fixar melhor o conteúdo. Então, olha só, vamos juntos aqui na nossa apostila. Peguem, por favor, a parte aí de conexões. Essa parte, ela corresponde à página 34 da apostila. Então, olha lá, nós vamos falar de termografia. A termografia é uma técnica de inspeção que tem por base a detecção de radiação infravermelha emitida pelos corpos, a qual é proporcional às suas temperaturas. Por meio dessa técnica, é possível identificar as regiões onde a temperatura está alta em relação a um padrão estabelecido. Normalmente, na termografia, quanto mais próximo da coloração avermelhada, maior é a temperatura da região. A termografia é aplicada em diversos segmentos, por exemplo, nas indústrias para detecção de calor excessivo em componentes mecânicos e elétricos e na medicina perdeu um pedacinho aí, ó, para o diagnóstico de doenças que apresentam alterações térmicas. Olha só, isso aqui me lembra muito aquele filme do Predador. Vocês chegaram a ver, não chegaram? Todos os predadores de filmes que tem, era lá um bicho, né, extraterrestre, e ele conseguia identificar, ele não conseguia enxergar as pessoas e os animais, mas ele identificava o calor. Então, as imagens que a gente vê no filme são muito parecidas com essas aqui da apostila, onde aparece só as regiões que são mais quentes do nosso corpo. Olha, tem uma parte do filme lá, até que o mocinho, né, o herói, ele consegue matar lá o predador, onde ele faz o quê? Ele mistura lá no barro, ele deita e rola lá no barro para aquele barro grudar no corpo dele, e aquele barro, ele é poroso, então ele tira o calor do corpo. Aí o bicho não consegue enxergar ele, porque o bicho só enxerga o calor. Então ele passa assim pertinho do rosto dele e não consegue enxergá-lo. Por quê? Porque ele está todo sujo de barro, e aquele barro retira o calor do corpo dele. Ok? É a mesma coisa, gente, que acontece. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem aqueles filtros de barro, aquelas talhas de barro, onde a gente coloca água? Geralmente tem na casa da avó, na roça, onde é feito de barro. Aquilo ali serve para quê? Para você coloca a água ali dentro, pode estar o calor que for aqui fora, pode estar fazendo 40 graus. Quando você tira a água ali de dentro daquele filtro, ela está fresquinha. É interessantíssimo. O que acontece? O barro, ele é poroso. Então, a água, ela entra pelos poros do barro. Ela penetra nos poros do barro. E aquela água que está nos poros do barro, ela quer evaporar. Só que para a água evaporar, lembra que nós falamos lá das mudanças de estado? Para a água evaporar, você não precisa esquentar ela não precisa absorver calor para conseguir evaporar. Então, ela retira calor da água que está lá dentro do filtro e consegue, então, evaporar. E a água que está lá dentro do filtro acaba ficando numa temperatura o quê? Mais baixa. Ela fica mais fria. Por quê? Porque ela cede calor para aquela água que infiltrou no barro. Por isso que pode estar quente do jeito que for, que quando você tira a água lá de dentro do barro, do filtro de barro, ela está fresquinha. É a mesma coisa das moringas.
Tem aquela moringa de barro também, que acontece o mesmo fenômeno com ela, tá? Se vocês não tiveram chance de assistir o Predador aí, ó, pega umas horinhas e vai lá assistir, que é muito legal, tá? Vamos para o próximo? Ó. Geralmente, as pessoas têm uma má impressão do termo radiação, como se fosse algo perigoso. No entanto, radiação é o nome dado a alguns tipos de ondas. A luz, por exemplo, é uma radiação, é a radiação luminosa, que podemos ver. As ondas de rádio também são um exemplo de radiação, que não podemos ver nem sentir, mas que podem ser captadas por antenas. A radiação infravermelha, também chamada de ondas de calor, não é visível para nós, mas podemos senti-la por meio da transferência de energia que ela provoca, que é o calor, tá? A infravermelha. Agora, olha esse texto aqui. Frio pode ter provocado a morte de homem na fronteira com Mato Grosso do Sul. A vítima foi encontrada só de bermuda e camisa, em Catambado. O frio intenso dessa terça-feira foi apontado como causa da morte de um homem de 60 anos de idade em Catambado, cidade paraguaia, vizinha de Coronel Sapucaia, no Mato Grosso do Sul, a 400 quilômetros da capital Campo Grande. A vítima foi identificada como Fabriciano Flecha Rodrigues. O corpo foi encontrado no bairro San Roque. De acordo com o relatório da polícia, a causa provável da morte é hipotermia. Fabriciano morava no bairro da Primavera e foi encontrado usando apenas bermuda e camisa de manga curta. Assim como a região e boa parte do sudeste e centro-oeste do Brasil, o Paraguai enfrenta frio intenso nessa terça-feira. Segundo o órgão nacional de meteorologia do país vizinho, no departamento equivalente a estado de Amambay, cuja capital é Pedro Juan Cabaleiro, a mínima foi de 0,1 grau negativo hoje. Então, gente, isso aí é um fenômeno muito comum nas regiões que são muito frias, né? A gente não vê aqui na nossa cidade porque nós somos uma região muito quente. Mas a hipotermia, ela pode ocorrer sim, e ela ocorre muito mais do que nós imaginamos. Olha só. Principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, existe a possibilidade de pessoas morrerem de frio a cada ano. Normalmente, a temperatura interna do corpo humano está entre 36 e 37 graus na escala Celsius. Isso é importante por conta das reações químicas que ocorrem no interior do nosso organismo e que, por exemplo, fornecem energia para os músculos exercerem forças, como para o coração bater e bombear o sangue, e para o diafragma promover a respiração. Quando a temperatura é muito baixa, o nosso corpo perde rapidamente calor para o ambiente e a temperatura interna tende a diminuir. Isso é a hipotermia. Nessa situação, uma série de funções do organismo é prejudicada. O coração começa a reduzir seu ritmo e pode até mesmo parar, provocando a morte. Em temperaturas abaixo de 10 graus, os riscos de vida por conta do frio são elevados. E mesmo uma pessoa bem nutrida e agasalhada pode entrar em hipotermia após algumas horas. Infelizmente, a maioria das pessoas que morrem por hipotermia não é bem nutrida e agasalhada. São os moradores de rua. Vou lembrar vocês também, tem um filme, nós não pudemos ver esse ano,
mas a gente ainda vai ter chance. Se vocês puderem também, assistam. É aquele filme O Milagre da Fé. Eu não me lembro o primeiro nome. Superação. O Milagre da Fé. É um menino que joga basquete e ele, num dia lá brincando com seus colegas, numa região totalmente gelada, eles estão sob um lago, brincando de pegar um ao outro, e o gelo se quebra. E ele cai naquela água congelante e se afoga ali. Então, é um filme maravilhoso, é um filme para ser visto junto com seu pai, a sua mãe. Aproveita agora a pandemia, senta, quem não tiver visto e assista. E vocês vão ver lá que eles enrolam, quando eles tiram ele daquela água gelada, eles enrolam ele num papel alumínio por causa da hipotermia. O salva-vidas lá, o bombeiro, ele fala, um momento do filme lá, que ele estava mais preocupado em salvar os dedos dos pés e das mãos dos outros meninos que estavam congelando, estavam roxos congelando. Então, assim, vocês vão ver vários termos que a gente está usando aqui nesse filme também. Especialmente nos dias frios, os órgãos de assistência social dos municípios brasileiros devem ficar atentos para oferecer abrigo a todos que estiverem em risco devido ao frio intenso, zelando pela saúde de todos os seus cidadãos. Em geral, a prefeitura conta com um número de contato para o qual qualquer pessoa pode ligar, informando se há pessoas em situação de risco. Então, uma equipe de resgate é acionada e oferta acolhimento e demais serviços que sejam necessários. Aqui na nossa cidade, a gente vê muito essas equipes de assistência social trabalhando quando acontecem as enchentes, né, gente? Quando a nossa cidade é acometida aí dos alagamentos, né, das inundações, a gente vê muito os assistentes sociais, os funcionários da prefeitura, eles distribuem colchões, eles promovem aí a assistência a essas pessoas menos favorecidas. Mas aqui nós estamos falando no caso específico de temperaturas muito baixas, que não é o nosso caso aqui. Agora, olha só, vão aparecer as atividades. Eu vou começar fazendo com vocês algumas, vou falar com vocês que algumas delas necessitam de pesquisa. Então, vocês vão fazer em casa, tá? Com calma, e na próxima semana nós vamos corrigir. Então, ó, por exemplo, a primeira. Para sabermos se uma pessoa está com febre, costumamos colocar a palma da mão em sua testa. Esse é um método confiável? Explique. Principalmente na escola, isso acontece muito, né? Quando você está passando mal, você está com o corpo ruim, você chega perto da tia e fala assim, tia, põe a mão na minha testa, vê se eu estou com febre. A gente tem esse costume. Mas isso é confiável? Eu posso só colocar a mão na sua testa e afirmar que você está com febre ou não? Não. Por quê? Porque quando eu coloco a mão na sua testa, eu estou usando o quê? A minha sensação térmica para saber se você está ou não com a temperatura elevada. E como nós falamos, a sensação térmica ela é influenciada por outros fatores. Se eu tiver lavado a minha mão poucos minutos antes de colocar a mão na sua testa, eu vou ter uma sensação. Se eu não tiver lavado, eu vou ter outra, né? Então, ó, não, porque esse método utiliza a sensação térmica para determinar a conclusão. O que a gente tem que fazer, então, gente, nesse caso? A gente tem que utilizar um termômetro.
pode ser igual a gente faz na escola. O que a gente faz na escola? A gente vai, põe a mão na sua testa. Não, realmente, você está mesmo com a temperatura alta. A gente vê que a temperatura está alta, mas o que a gente faz? Vai lá na tesouraria e coloca o termômetro, para a gente ter certeza que realmente você está com febre, certo? Número 2 agora, ó. Leia o trecho da notícia a seguir sobre temperatura e sensação térmica e analise seu conteúdo. Então tá, ó. Com frio e vento, sensação térmica chega a menos 17 graus em cidade de Santa Catarina. Massa de ar polar derruba a temperatura em Urupema e em vários outros municípios da Serra Catarinense. Provoca neve, geada e congela flores nos jardins. A cidade de Urupema, no sul de Santa Catarina, a 206 quilômetros da capital Florianópolis, registrou 6,7 graus negativos nessa terça-feira, mas por causa dos ventos de até 43 quilômetros por hora. A sensação térmica chegou a 17 graus negativos. A temperatura na cidade turística de pouco mais de 2.500 habitantes chegou perto da menor registrada no país, na também catarinense Bom Jardim da Serra, 7,4 graus negativos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. O inverno chegou forte ao país. A massa de ar polar, que atinge principalmente a região sul, provoca frio intenso nos 3 estados da região e temperaturas negativas, com registro de neve e geada. Nessa terça-feira, cerca de 50 municípios catarinenses amanheceram com termômetros abaixo de zero. Beleza. Sabemos que lá no sul, gente, o clima é diferente do restante do país. A gente tem lá o clima subtropical, por isso que lá faz esse frio intenso, né? Então, ó, temperaturas e sensações térmicas abaixo de 10 graus podem causar muitos incômodos. Apesar de o Brasil ser considerado um país quente, não é incomum ocorrer essas temperaturas e sensações no inverno. Pesquise sobre a menor temperatura e sensação térmica que sua região teve nos últimos anos e relate quais problemas isso pode acarretar. Então, ó, essa atividade, ela vai ficar como dever. Isso aqui é uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Não é muito comum temperatura baixa na nossa região, mas você vai ver qual a menor temperatura que a gente já alcançou aqui. É legal para a gente saber, né? E na semana que vem nós vamos fazer uma live. E nessa live vocês vão falar para mim o que vocês encontraram dessas temperaturas. Tá bem? Então vamos fazer mais um, ó. Observe a tabela a seguir sobre a velocidade do vento. Preste atenção que aqui ele está medindo a velocidade do vento. E a sensação de temperatura. Em seguida, escreva um parágrafo relacionado à tabela com o texto da questão anterior. Então, observe uma coisa. Na questão anterior, ele fala o seguinte, que a temperatura ficou em 6,7 graus negativos. Mas por causa dos ventos de até 43 quilômetros por hora, a temperatura chegou a 17 graus negativos. Então, vamos ver se isso é verdade nessa tabela. Ó, a temperatura era menos 6, menos 7. Menos 6,7 é mais ou menos aqui. Vamos pegar aqui. A temperatura real era essa. Mas o vento era de 43 quilômetros por hora, que é mais ou menos esse aqui. Se a gente fizer a interseção das curvas, olha só, vou chegar aqui e aqui. Vou achar a união das curvas. Qual o valor de temperatura que eu vou achar? Olha, exatamente a temperatura que ele falou, menos 17 graus. Então, o que você vai escrever nessa questão? Você vai escrever que
tem coerência o que a reportagem fala, porque, de acordo com a tabela oferecida, uma temperatura real de menos 6 graus, combinada com ventos de 40 quilômetros por hora, vão dar uma sensação térmica de 17 graus negativos, que é o que foi relatado na reportagem. Tá bem? Então, vocês vão escrever com as palavras de vocês, mas é isso que ele quer que você faça. Aí, meu povo, olha só, vai ficar essas atividades que são da página 37 da apostila até número 7, e depois nós temos as atividades da página 21. Eu coloquei a página aqui, ó. 17, 37. Não é 21 essas atividades, não. Eu coloquei errado. É a página 42. Consertem aí para ti, por favor. Anota no seu caderninho direitinho. Página 42, tá? Então, atividades da 37 e da 42 vão ficar para casa, para a gente poder corrigir na próxima aula. Combinado? Então, ó, eu espero que vocês tenham entendido. Hoje foi uma aula bem light, né? Conversamos bastante sobre muitas coisas. Tem filmes para vocês assistirem, indicações de filmes muito legais, tá? Assistam, façam o dever, que na semana que vem nós vamos marcar uma live para a gente poder tirar as dúvidas. As lives são legais nesses momentos, da gente tirar as dúvidas. Quando é matéria para eu explicar, eu prefiro as aulas gravadas, porque você fica com elas disponíveis para você consultar depois, para você rever nas vésperas de prova. Então, é muito legal, tá? Qualquer coisa que vocês não tenham entendido, deixa lá nos comentários, tá valendo o mesmo esqueminha, tá? Fala para mim se você gostou da aula e deixa um beijo lá, tá? Beijo para vocês, fiquem com Deus.